So people, good morning, good afternoon or good evening, what's up? Então, gente, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas que vocês estão estudando aí, né? E o WhatsApp, como eu escrevi aqui, quer dizer e aí, né? Ou tudo em cima, como é que tá? Inclusive, por isso o nome do aplicativo WhatsApp, né? Só que aqui se escreve, o nome do aplicativo se escreve app, né? APPP. Que é, na verdade, um trocadilho com essa expressão em inglês que quer dizer e aí, né? Então, o WhatsApp seria justamente o aplicativo para você trocar uma ideia, né? Conversar. Bom, agora a gente vai para a unidade 2, né? Na unidade 1, a gente percebeu muito mais essa questão da importância das palavras, da composição das palavras no texto e como isso facilita o nosso aprendizado do inglês. Já na unidade 2, a gente vai estudar estratégias de leitura em inglês que estão mais centradas no texto como um todo e não exatamente nas palavras, né? Bom, o que eu devo aprender nessa unidade? A menina tá aí com, né? Parece que tá com a cabeça assim cheia, né? Na verdade, não tem nenhum um bicho de 7 cabeças nisso tudo, né? Na verdade, são estratégias que vão te auxiliar a ler e compreender textos em inglês. Então, nessa unidade, você aprenderá as principais técnicas de leitura e decodificação de textos em inglês e como utilizá-las. Uma técnica de leitura, né? O que é uma técnica de leitura? Uma técnica de leitura é uma estratégia para ajudar a traduzir um texto em inglês mais rapidamente. Para empregar essas técnicas, é preciso saber qual é a intenção ao ler o texto e conhecer o tipo de conteúdo a ser lido. Então, um poema, mesmo no português, né? Um poema você lê de uma forma, um anúncio você lê de outra, um texto de jornal você lê de outra. Então, é importante que você perceba o texto justamente em relação ao que ele quer transmitir, qual é o seu conteúdo e quais são as pistas que ele deixa que te permite compreendê-lo, mesmo que você não tenha todo aquele conhecimento em língua inglesa, né? Bom, aqui a gente está citando duas técnicas principais na aula de hoje, né? Que são as técnicas de skimming e scanning, né? A técnica de skimming, uma técnica muito famosa, inclusive é utilizada por vocês no dia a dia de vocês em relação à língua portuguesa. A técnica de skimming é uma técnica que consiste em observar o texto rapidamente, apenas para detectar o assunto geral do mesmo, sem nos preocuparmos com os detalhes. Então, aquele famoso passar os olhos, né? Dar uma lida, né? Então, você está apressado, você não pode ler tudo e você dá uma lida no texto só para pegar assim, o essencial do texto, sabendo o que o texto fala. A gente faz muito isso no Facebook, né? Você tem um amigo que joga um textão ali no Facebook e a gente não pode ler tudo. Então, o que a gente faz? Dá uma lida por cima e ver do que ele está falando. Se está falando de ex-namorada, se está falando de governo, né? A gente consegue apreender o teor do texto, né? Já a técnica do scanning, né? É passar um scanner mesmo, né? Então, você vai focar numa questão a ser desenvolvida ali, a ser respondida. O scanning, você vai procurar uma resposta específica no texto, né? Informação específica desejada. Então, você vai ler o textão do seu amigo no Facebook, mas vai procurar uma questão única. Por exemplo, quando foi que ocorreu determinado fato? Então, o seu amigo escreveu um texto no Facebook sobre um assalto que ocorreu na rua dele. Mas você quer saber que dia que aconteceu esse assalto para ver se foi o mesmo que você presenciou. Então, você vai buscar aquela informação, né, específica, já não é o texto em si. E essas duas técnicas são utilizadas também no inglês para que a gente possa aprender a interpretar questões em inglês, né, questões referentes a textos, né. Essas técnicas, elas não se bastam, elas são associadas às técnicas que a gente estava vendo até agora, né, como as palavras cognatas. Isso em relação a quem realmente é o leitor, que ele não tem muito conhecimento do léxico da língua inglesa, né? Então, a gente associa essas técnicas com outras técnicas. Então, você vai procurar as palavras cognatas, as falsas cognatas no texto, os sufixos, os prefixos, que podem te ajudar, né? E as outras técnicas que a gente não vai conversar. Tudo isso é associar essas outras técnicas, porque o que acontece? Quando você vai fazer uma prova de mestrado, por exemplo, eles vão te fazer perguntas sobre um determinado texto em inglês, né?
ou mesmo durante o nosso curso, ou em qualquer outra atividade que você vai fazer uma prova de inglês. Eles vão te fazer perguntas sobre um texto em inglês. Então, essas duas técnicas, elas te ajudam a aprender o conteúdo geral e específico do texto, né? Então, são basicamente técnicas que te permitem aprender as topic sentences, né? Que seriam as sentenças gerais do texto o teor geral do texto e o teor secundário do texto, né? Bom, aqui a gente tem um texto que a gente não vai, né, em relação ao tempo e tudo, a gente não vai lê-lo, né, completamente aqui. Mas eu só quero que vocês percebam nesse texto como é possível uma pessoa que nunca estudou inglês, uma pessoa que sabe pouquíssimas palavras em inglês, ela se deparar com um texto em inglês e, através de uma análise mais cuidadosa, compreender pelo menos a ideia geral e algumas adjacentes sobre esse texto, né? Então, o que a gente vai fazer? No caso, esse texto aqui, ele não tem um título, né? Que em inglês a gente chama title, né? Ele não tem um título, mas o título já começa a contar para ajudar a gente a compreender, porque no título, se você souber o significado de uma palavrinha que esteja presente no título, isso já pode te ajudar. Mas como não tem um título aqui, né? A gente vai se deparar com outras questões. Por exemplo, o que conta muito na nossa compreensão de um texto em inglês? A imagem, né? Em inglês a gente fala image, né? A imagem, as imagens presentes vão auxiliar demais a gente a compreender um texto em inglês. Também a estética do texto, a grafia. Por exemplo, se está em black, né? Se está em negrito, se está em itálico. Por quê? Porque o negrito, o que acontece? Ele geralmente quer destacar determinado termo. O itálico, ele geralmente se refere a títulos de livros, de filmes, né, de obras. Então, por exemplo, o parênteses, ele quer dar uma explicação sobre alguma coisa, né? Então, é bem interessante a gente perceber isso. Outra coisa, datas, né? Então, isso aqui é uma data, olha aqui outra data, né? Vamos procurar agora palavras cognatas, né? Então, a gente tem aqui American Actress. American Actress. Isso em português seria o equivalente ao quê? Eu já falei pra vocês que o adjetivo, né? No inglês é sempre antes. Então, atriz americana, né? Aí tem a data aqui, 1950, 1960. Sex symbol, né? Então, uma expressão que a gente utiliza, né? O estrangeirismo, né? Que a gente utiliza bastante em português, né? Então, o que acontece? Tá, você não sabe nada de inglês, mas você olhou aqui a imagem, né, dessa moça, você olhou esse termo aqui, esse nome, olhou aqui os parênteses, olhou essas datas, olhou o termo sex symbol, American Actress, e você, model, né? Então, você já começa a ter algumas ideias pré-formuladas sobre o texto, né? Então, o texto fala de quem? Dessa moça aqui, né? Você não precisava nem ler esse nome, né? Porque ela é muito conhecida, né? Que é a Marilyn Monroe, né? Então, pela imagem você já saberia quem é. Então não é para se assustar quando você vê um texto em inglês. Tenta buscar as referências que você consegue para que você possa realmente compreender aquele texto. Então a gente tem aqui o nome dela, né, Marilyn Monroe, que é o nome fantasia dela, né? E entre parênteses a gente tem um outro nome, né? O que quer dizer esse outro nome em parênteses? Deixa aí com vocês para pensar. Aí a gente tem essa data aqui, né? Associada ao mês de junho, né? Que é um cognato, né? Mês de junho em português, cognato para o mês de agosto também, né? Então, a gente tem tudo isso. O que será que quer dizer essa data bem aqui? 1º de junho, né? June 1, 1926. E August 4, 1962. Então, o que quer dizer essa data aqui? O que será, hein? Então, todas essas pistas que o texto te dá faz com que você compreenda o texto, texto em inglês, mesmo que você não tenha aquele léxico todo. Agora, é sempre importante você estar estudando palavras em inglês, você está correndo atrás, porque uma palavra que você sabe em inglês já te abre um leque de possibilidades, né? Por exemplo, se você souber o que quer dizer born, que é uma palavra muito utilizada em português, que se refere a nascer, né? Então, nascido. And raised. Raised quer dizer o quê? Crescido, né? Criado, né? Nascido e criado em onde, né? Então aqui a gente tem o nome de uma cidade que a gente conhece, uma cidade bem conhecida, né? Então, married quer dizer casado, né? Casado ou casada, né? At the age, né? Quer dizer idade
of 16, né? Então, só eu liberando aqui o significado de married, born and raised, vocês já têm uma ideia boa aí sobre o texto. Então, só com essas informações que a gente achou aqui, que são de intuição, de inferência, de lógica mesmo, vocês já conseguiriam fazer uma tradução básica do sentido geral desse texto. Dá para perceber, por exemplo, que esse texto é o quê? Um anúncio, é um poema, é um texto de jornal? Está contando alguma coisa aqui, algum fato? Não, um texto enciclopédico, né? Enciclopédico, né? Então, é importante também vocês buscarem a forma textual, o gênero textual, que vai ajudar vocês a compreenderem. Então, se é um texto enciclopédico, está fazendo o quê? Está trazendo as principais informações sobre esta moça, né? Certo, aqui a gente tem a continuação do texto, né? Ó, aqui a gente tem, ó, outros cognatos, dá para vocês saberem, né? Ó, scandal, né? Nerd thoughts, né? Então vocês têm uma proximidade aí com o português, então você já vai saber que houve um escândalo na vida dessa moça que estava relacionada ao quê, né? Então tudo isso é possível pescar só estando atento a um texto, às palavras cognatas, a sufixos, prefixos, né? Bom, e a técnica de scanning, como a gente já estava falando, essa técnica ela ajuda o leitor a obter informação de um texto sem precisar lê-lo todo. Então a gente não lê o texto todo, mas a gente já conseguiu extrair informações. Então eu quero saber qual foi o escândalo que aconteceu na vida dessa moça, né? A pergunta é essa, né, em inglês, né? E aí o que acontece? Vocês vão procurar nesse texto. Procurou aqui na primeira página, não encontrou nada. Mas bem aqui você vai encontrar a palavra scandal. Aí você já vai ligar, tá por aqui, né? E aí bem aqui você vai encontrar esses dois cognatos. E aí o que vai acontecer? Você vai ter resposta para a questão, né? Então é muito uma questão de atenção, de você conseguir identificar as pistas que o texto em inglês te dá. A outra técnica, né, é a técnica do skimming, que aí já é o sentido geral. Mas em relação ao skimming, por exemplo, vamos ver se a gente já consegue responder. Qual o nome verdadeiro de Marilyn Monroe? Como é que a gente vai descobrir isso, André? Ora, você vai buscar justamente no texto alguma referência a isso, alguma pista, né? E a pista está bem aqui, ó, entre parênteses. Está em parênteses é uma explicação, uma informação adicional, né? Então, Marilyn Monroe, e aqui a gente tem outro nome, né? Então, provavelmente o nome dela deve ser esse, né? Em que ano ela nasceu? Também tá lá, né? Que ano ela morreu? Também tá lá, porque se tem uma data de nascimento mais recente ou mais antiga e uma de morte mais recente, né? Também tá no estilo próprio da enciclopédia. Cite alguns filmes que ela estrelou. Pra gente responder essa pergunta, a gente precisa saber inglês? Não, a gente vai buscar o que tá em itálico, né? Que justamente demarca, né? Em artigos formais demarca nomes de obras, né? Então aqui a gente tem alguns nomes, né? Então, aí a gente está vendo que não precisa ter grande conhecimento em inglês para conseguir compreender um texto em inglês, pelo menos o básico, né? Então, o skimming é essa outra técnica que você vai buscar as ideias gerais do texto, né? Então, é utilizado quando você tem várias coisas para ler, não tem muito tempo para isso, né? Com essa técnica, uma leitura é feita com 3 a 4 vezes mais velocidade do que uma leitura normal. Então, você vai passar a vista ali pelo texto e vai buscar as informações gerais sobre aquele texto. Voltando ao texto, responda. Qual o escândalo em que Norma Jeane esteve envolvida, né? Então, a gente já sabe qual o escândalo que ela esteve envolvida, né? Então, o que é uma técnica de scanning, né? A técnica de scanning, ela vai buscar informações específicas. E a de skimming, a informação geral, né? Então, em relação àquele texto, qual a informação mais geral que você vai conseguir? É justamente sobre o que fala o texto. É um texto enciclopédico, que fala um pouco da vida e da obra da Marilyn Monroe, né? E agora, no nosso Geographic Time, a gente vai aprender algumas palavras que são utilizadas bastante também nos textos sobre geografia, que são essas a seguir, né? House, vocês com certeza já conhecem, que se diferencia de home por uma questão. Quando a gente fala house, é mais no sentido de espaço, e home é mais no sentido afetivo. Então, quando vocês vão para a casa de vocês go to home, né? Então, vão para o lar de vocês. Já quando vocês veem uma yellow house, vocês veem uma casa amarela aleatória na rua, né? Não tem esse sentimento de pertencimento.
A outra palavra é earth. Earth, eu não vou dizer o que é, basta que vocês olhem bem aqui, né? Vocês vão inferir o que é earth porque é a mesma coisa da imagem, né? Dust quer dizer o que? Poluição, sujo. Food, como existe aquele aplicativo, quer dizer comida, alimento. World quer dizer mundo, né? Então, Earth World, planeta Terra, né? Planeta Terra. Place quer dizer espaço e clean up quer dizer limpar, despoluir, né? Essas palavrinhas vocês vão percebê-las e vai ajudar vocês a compreender o vídeo a seguir que vocês vão assistir, tá? E vão tentar descobrir o quê? Sobre o que fala o vídeo, né? Então a técnica do skimming, né? O sentido geral do vídeo. E aqui uma pergunta mais específica, que é com o que o planeta Terra é comparado? Então no vídeo o planeta Terra é comparado com algo. Com o que esse planeta Terra é comparado? E para responder essas perguntas, você vai utilizar aquele léxico, né? Aquele dicionáriozinho, Geographic Time, né? Que tem algumas palavras que vão ajudar vocês a isso, e também as técnicas de scanning e scanning, e também as que a gente já estudou, de palavras cognatas, né? De prefixação, sufixação, tá? E sempre levando em consideração as pistas que o texto dá, mesmo em vídeo. Bom, aqui a gente tem algumas referências, e a frase de hoje é haste makes waste, né? Então, o apressado come cru, né? A pressa é inimiga da perfeição, alguma coisa nesse sentido. O aprendizado de língua, ele leva tempo, né? E você leva um tempo para internalizar a estrutura da língua inglesa. Então, quanto mais você estuda, mais você absorve o material em inglês, mais vai se tornando fácil, né? No mundo de hoje, realmente, é imprescindível que você conheça pelo menos o básico do inglês para que você consiga se comunicar e ser capaz de ler textos em inglês. Então, gente, é isso, né? Essa foi a nossa aula. See you later. Bye, bye.